nigga, you fucking fight back. Coordenação das jogadas. Se tiver esse complemento lá na frente, eu acho que o Cruzeiro faz um campeonato, pelo menos para sobreviver. Muito bem. E o campeonato do Flamengo, qual será, hein? O Flamengo estreou com vitória, 3-0 para cima do Curitiba. Aliás, o Flamengo esteve em campo depois de muito tempo, né? Porque no meio de semana não esteve, no final de semana passado foi o baile, no outro meio de semana foi o Alcas. Apareceu, finalmente apareceu. E não é que não teve tanto também naquela ida do Fla-Flu. Não é? Exatamente. E venceu 3-0, esse tem sido, nesse marasmo do Flamengo, esse tem sido o principal jogador. O Ayrton Lucas testou o goleiro logo de cara e depois fez esse golaço aí. Tem sido incrível, né? Tem sido o principal jogador do Flamengo aí. E hoje nós tivemos um Pedro no banco. O Gabigol deixou dele, depois de 10 jogos voltou a marcar. Mas o Pedro também deixou dele no segundo tempo. E deixou o recado dele também, disse que não gostou de fato. E deixou o recado dele, disse que não gostou. Começa por aí o trabalho do Sampaoli, ou André? Começa, mas tem uma coisa que é muito importante, né? Principalmente em relação à temporada anterior. A mexida que o Flamengo fez nessa vida de 2 temporadas distintas, tem a primeira parte em que uma série de coisas acontece de uma determinada forma. No caso de 2023, essas coisas não aconteceram. E em relação ao ano passado, quando a mudança foi feita num momento em que o Campeonato Brasileiro provavelmente já estaria fora de alcance e a comissão que chegou com o Dorival foi obrigada a tomar decisões e estabelecer o que era mais importante, ganhou as 2 Copas, que era o que dava para fazer. Agora, o São Paulo, imaginando que ele vai permanecer no Flamengo, vai até o final do ano, vai ficar no ano que vem também, ele tem o Campeonato Brasileiro inteiro pela frente. Ele assume o Flamengo amanhã. O Flamengo tem 3 pontos na primeira rodada, então ele não lida com nenhum passivo em relação ao Campeonato Brasileiro. Ele lida com o passivo de um time que ainda vai ser formado por ele, né? Mas além disso, que eu considero muito importante, a mexida feita no sentido de dar ao treinador que chega todas as possibilidades. Mas o Flamengo perdeu para o Alcas, né? Vai ter que recuperar isso. Já tem jogo no meio de semana no Maracanã, em que os 3 pontos são absolutamente fundamentais. Mas há tempo dessa vez. É uma coisa atropelada, mas existe tempo. E aí é o encontro de um treinador que desde que chegou ao Brasil e começou a conhecer o futebol brasileiro, sonhava em dirigir o Flamengo. Desde os primeiros meses trabalhando no Santos, ele já percebeu que uma coisa é você competir contra o Flamengo, outra coisa é você ser o Flamengo e competir com os outros. Ele vai ter essa oportunidade com um elenco que segue sendo o melhor do Brasil, mas as coisas têm uma excelente possibilidade de andar bem a partir de agora, porque ele é um excelente treinador. Agora, não dá para imaginar que o São Paulo vai se preocupar com se jogador A está feliz com o seu papel, ou se não está, se jogador A ou B quer marcar ou não quer marcar, ninguém vai deixar de marcar. E eu acho que ele vai fazer o que ele sempre fez, né? O futebol dele é um futebol caracterizado, né, pelo sistema que ele utiliza, a forma como ele trata os jogadores, a sua obsessão pelo futebol ofensivo. Eu acho muito interessante a volta dele ao futebol brasileiro, dessa vez dirigindo um elenco que tanto dá a ele o que ele quer, mesmo que ele tenha essa coisa, não, traz, ele já disse, não precisa trazer ninguém agora. Sim. Agora não precisa. Mas daqui a pouco ele começa a pedir. Daqui a pouco. Uma derrotinha, um empatezinho maroto. Eu não sei se é pra isso, mas assim, até o final do ano ele já vai começar a... Goleiro que sai com o pé. Tem goleiro que sai com o pé, que é o Santos. Um meia cujo nome surpreende e é polêmico. Eu, como técnico, não tenho dúvida nenhuma. É melhor, inclusive, que o Jorge Jesus. Ponto pacífico. O que me preocupa é o terreno das relações humanas. Né? E o pouco tempo para isso. Para já ter resultado. Mas mais do que isso, o terreno das relações humanas. Né? Não estar preocupado se o jogador quer marcar, ou vai ser escalado ou não vai ser escalado, se vai fazer biquinho. Será que politicamente no Flamengo há como sobreviver a isso? O estado de coisas que é o Flamengo. Inclusive como a diretoria age em relação aos técnicos, em relação a esses casos que foram muitos nos últimos tempos, né? Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressões. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu queria dividir com a mesa. São Paulo é melhor que o Jesus?
Eu não tenho dúvida, como técnico. Como treinador, sim, como treinador. Quem já Claro. teve É óbvio que quem já teve o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível, óbvio. Quem já teve a oportunidade de ver um dia a dia de treinos do Sampaoli, assim, eu já conversei com algumas pessoas, assim, diz que é de outro mundo, assim, é impressionante. Sim. O método, como você olha pro jogo e vê o resultado do treino. As mesmas pessoas dizem que o homem é difícil. Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil e quando gera fraturas, quando gera rupturas internas, são normalmente insanáveis. Então ele precisa realmente que todo o contexto funcione e que não haja essas rupturas. Quando a gente fala de Santos, quando a gente fala do Atlético, o Santos teve todo um estadual ali para ele conhecer o ambiente, para ele arrumar algumas coisas e tal, e fazer o grande brasileiro que fez. O Atlético ele chega e tem a pandemia, né, e tem a pausa do futebol por um tempo, então o trabalho acaba se alongando até começarem os jogos mais importantes. Não é um trabalho perfeito, porque o time na reta final mostra muitas fragilidades defensivas, que também é outra característica do trabalho dele, né? Exatamente. São times que jogam muito no risco. De vez em quando desanda. Agora, o risco também faz parte do trabalho dele e também é uma virtude, né? Muitas coisas boas que o trabalho dele mostra é porque ele joga no risco, é porque ele joga dessa maneira. Veja o time que jogou hoje com uma certa preparação, por exemplo, para um momento que foi muito importante no jogo, que é a volta do Bruno Henrique. Foi um Flamengo em desenho muito parecido com o Flamengo lá de 19, né, com um jogador mais agudo pela esquerda, um pela direita que vem trabalhar por dentro. Gabigol ali, essa que é a principal questão, né? Porque o Sampaoli vai querer jogar com Gabigol e Pedro, ou não vai querer jogar com Gabigol e Pedro. Ele vai gostar de jogar com dois homens abertos, porque, por exemplo, como ele vai usar o Gerson? Porque no Olympique de Marseille o Gerson Preda era atacante pela esquerda em muitos momentos. Sim. Era 3-4-3 e o Gerson não servia para ele como meio campista, o Gerson servia para ele como um atacante de lado, um meio aberto, podemos dizer assim, em alguns momentos. Então são várias situações que ele vai adaptar, mas eu entendo que potencial para fazer o time jogar bem ele tenha e assim, nem acho que demore muito, porque é um cara que como é que ele vai lidar? Tem muita coisa pra gente discutir aqui, mas só para voltar nisso, como é que ele vai lidar com a situação Pedro e Gabigol a partir do momento que o Gabigol deu uma entrevista dizendo que tinha conversado com o Vitor Pereira, que quer voltar com a posição dele, que é a posição que ele quer, que ele vai brigar por essa posição, etc. Ele vai falar, a conversa não foi comigo. E no momento em que o Pedro é sacado do time, entrou hoje, fez o gol e tal, e que claramente não gostou, porque entende que a fase dele é melhor que o Gabigol. E até mesmo, a gente discutir isso aqui até mesmo. Pega o número de gols que cada um fez. Como lidar? Porque pelo esquema Sampaoli não me parece, ele pode mexer, não me parece que tem espaço para os dois, vai ter que ser um outro. Essa resposta ela não é exata. Uma velha pergunta. Você tem algumas variáveis para colocar sobre a mesa. A primeira é que como a gente observou times de sucesso de São Paulo no Brasil especificamente recentemente, são com dois homens combinantes. Então com dois pontas de outras características. Isso. Recentemente a gente ouviu também do Gabriel que ele quer jogar um pouco mais próximo ao gol. Será que Isso toparia esse cara um pouco mais aberto novamente pelo Sampaoli? Não se sabe. E também mais aproximado do que ele fazia com o Dorival, é isso? Tem entrevistas e conversas de um Sampaoli que diz que, se for o caso, ele pode adaptar, moldar uma ideia dele, porque o time funciona melhor de outro jeito, pela característica dos atletas. Então, o que vai ser mais importante nesse debate? Tem muita coisa sobre a mesa. Eu acho que não dá para cravar, vai funcionar, ou vai ser Pedro e Gabigol, vai ser Pedro ou Gabigol. Tem uma questão, o Pedro deixou muito claro, de fato, para mim a temporada dele é melhor que a do Gabriel, e o Mário Jorge não consegue explicar muito bem porque que ele opta pelo Gabriel. A mobilidade... não colou. Todo respeito ao Curitiba. Não colou, Curitiba. Então é melhor fazer o básico, você não tem muito tempo para treinar. Agora, sobre Jesus e São Paulo eu tenho dúvida. Eu não consigo afirmar que... Porque uma coisa... quantas vezes a gente falou aqui no ano passado da chegada do Vitor Pereira ao Brasil, ou da ida dele para o Flamengo, que de fato ele é um grande treinador. Eu acho o Vitor Pereira um grande treinador. Ele não virou a pior pessoa do mundo pelo que aconteceu no Flamengo. E quantas vezes a gente precisa contextualizar também o que é o clube onde o treinador está chegando. Então eu não sei dizer se o Jorge Sampaoli é mais treinador que o Jorge Jesus. Em que contexto? Para qual trabalho? Com qual autonomia? Com Acho que é qual um treinador com mais ideias.
mais ousado. Mas quando eu penso em Flamengo é muito difícil. Eu preciso pensar no Flamengo. claro. São Paulo está chegando tudo ao bem. Flamengo. Sim, não dá mas pra simplesmente... o habitat Flamengo é inquestionável para o Jorge Jesus. Mas aí aí o Flamengo é capaz de tratar Verdade. gente que sabe muito de bola como completo ignorante. Sim. O fulano sabe muito de bola, mas ele não deu certo E o em 3 meses, contrário, não sabe nada. pode Mas a minha- potenciar um Jesus que fora do Flamengo jamais do que Sim, foi o que foi é no que Flamengo. eu acho que eu não consigo, no debate no momento, porque a gente acaba, parece que a gente está só, mas quem é melhor, aquela coisa, né? Quem é melhor, A ou B, fulano ou Beltrano. Eu tenho que trazer para mim o contexto do Flamengo. Que o contexto do Flamengo, até que me prove o contrário, o Jesus ainda é o grande papa ali da cadeira. Se isso é bom, se não é, como o Flamengo se relaciona com essa pressão, e aquela novela de sempre, diz que fez proposta, diz que negou, agora que negou poder. Parece que o Flamengo sempre tem que ir lá beijar a mão. Não temos técnico. Confere se Jesus quer, ele não quer, então vamos para outro plano. Confere se Jesus está disponível. Então, tipo assim, ele construiu isso e ele, inclusive, tem muito medo de perder. Ele enrola o Flamengo como enrola, porque o termo é esse, ele enrola como poucos, porque para ele é mais interessante. Puxa, eu queria, mas não deu. Eu queria, mas o preço não era esse. Eu queria, mas eu tinha outro compromisso. Eu queria mais ter um família. mês. Sempre Eles tem uma querem uma coisa ali no meio do semana. caminho, então ele é tratado no imaginário como... Então eu não consigo descolar, só para te Não, passar, tá André, certo, tá sobre o certo. São Paulo e Jesus e o Flamengo. Mas só vai dar para ter uma ideia mesmo se o trabalho do Jorge Sampaoli andar com tempo suficiente para ele conquistar ou não conquistar, a gente acha poder que ele faz fazer rápido isso? uma comparação. Agora, vai ser assim, a maneira como o Flamengo vai tratar esse técnico vai ser a mesma como tratou o Jesus. Vai entregar ele, mesmo grupo de vai entregar ele o departamento de futebol e resolva tudo, tudo é seu, é o poder supremo. O Jesus mandava em tudo. O São Paulo vai mandar em tudo também, mesmo porque ele não trabalha de outra maneira. Sim. Ele, inclusive, traz o próprio gerente de futebol, né? Não tem, ele Curioso, né? Você trazer o seu chefe com você. É bom, né? Isso é bom, né? Bom pra caramba. É impressionante. Pô, pode concluir, André. Mas é isso aí. Mas quanto maior o pacote, melhor para o Flamengo. O Flamengo quer mais é que terceirize a responsabilidade. Mas Deu sem a certo, volta manda também, né? todo mundo embora. Aí comissão quando não dá certo, o técnica. cara também fica com toda a bucha. Agora, eu acho assim, o São Paulo ele fez grandes coisas no futebol, grandes coisas. O que ele fez com a seleção do Chile, ele colocou o Chile num patamar que o Chile nunca teve em 100 anos de Copa América, em 100 anos de futebol. Não teve Chile como o do São Paulo. Sim. Fez também em clube dentro do Chile. E fez bons trabalhos na Europa. Trabalhos, Sem né? deixar de fazer justiça a semente plantada pelo Bielsa, né? Que não é algo para diminuir o que o São Paulo Sim. fez, mas já havia uma cultura ali. Né? Em E é claro contrapartida, dizer que o São Paulo foi mais importante do que ele. Sim. Mas aí ele coloca a conquista como mas é o mesmo Sampaoli que foi submetido a um constrangimento em época de Copa do Mundo por uma seleção, que os jogadores escantearam ele, Isso. as câmeras mostravam, né? Sim. Então, qual Sampaoli? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por isso que eu acho que ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar o que todo mundo quer, ou ele vai ter vida curta como outros tantos tiveram. Agora, para jogar o que todo mundo quer, é com ou sem Everton Ribeiro, hein? Porque sempre sobra para ele, né? Vamos contratar alguém, tira o Everton Ribeiro. Vamos mexer em alguém, tira o Everton Ribeiro. Não sei o quê, pô, Everton. Eu vou contratar um goleiro, tira o Everton Ribeiro. Negócio impressionante, impressionante. E a fase não tá boa, hoje ele não jogou bem de novo, tá? Tem uma série de circunstâncias que levam o jogador também a queda de desempenho e tal. Acho que pode estar ligado diretamente à questão de ter ou não os dois atacantes, por exemplo. Então. Acho que passa muito por aí. Se ele quiser ter os dois, ele passa a ser um candidato a não estar no time. Mas aí a gente precisa entender, ele precisa ver os primeiros jogos, precisa ter uma ideia, assim, porque de fato é difícil projetar sem ter visto pelo menos um treino no primeiro jogo com ele. Né? Tá, mas aí você tem que pensar outra coisa. Você tem Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique. Com a O volta, Bruno voltando aos pouquinhos, né? volta Em algum momento o Bruno vai estar nessa conversa de Vai. novo. Porque, aliás, no lado dele ali, o Cebolinha, por exemplo, também não tá bem, não foi bem A hoje. gente tá falando de Pedro e Gabigol. Se abrir mão de ponta, a gente consegue cravar que não, esse jogador aqui que é um ponta, que tem uma característica assim, podendo mudar com o São Paulo tá fora, também é o nome que vai estar no balaio. A chegada do Sampaoli é mais uma questão a ser resolvida, porque ele também pensa o futebol de uma maneira mais posicional. Então, como que jogaram os times dele? Tem sempre 3 jogadores envolvidos na saída de bola. Às vezes o goleiro é esse terceiro homem, Sim. às vezes alguém baixa, aí acaba dependendo de como o time adversário marca essa saída de bola, com quantos jogadores. Então ele faz uma conta matemática, quantos eu preciso aqui para ter um a mais, né? Porque ele não abre mão de 5 jogadores na frente. No momento em que os times deles se estabelecem no campo do adversário, às vezes com 2 jogadores na primeira linha, 3 na segunda e esses 5 quase dentro da área do adversário, ou 3 e 2, com o Santos era mais comum 3 e 2. Sim. É um problema.
pro time adversário defender, e ele vai insistir nisso. Então ele vai precisar da chegada de 5 jogadores na frente. O Flamengo tem uma fartura de atacantes para ele trabalhar, para ele escolher, para ele entender. Mas esses jogadores, eles vão ter que, primeiro, também compreender essa maneira de jogar. Em segundo lugar, colocar-se à disposição. E em terceiro, se esforçar ao máximo para fazer isso funcionar. Mas não tem sido esse um problema, André? Então, com o Paulo Souza, com o próprio Vitor Pereira, até com o Domi, lembrando que o Domi não era um treinador do tamanho de Vitor Pereira, de Paulo Souza, que é o Sampaoli, mas quando tentou mexer, tem que adaptar, precisa da disposição, precisa entender, demora um pouquinho e tal. Essa é uma questão, não vai ser um problema? Essa é uma questão a ser vista, porque é um futebol posicional. Ele não é dogmático, mas é um futebol essencialmente posicional. E os jogadores do Flamengo, eles têm uma cultura de futebol que é diferente dessa. Eu não estou falando certo, errado, melhor ou pior. Sim. Eu estou apontando as diferenças. E não significa que não vai dar. Mas em tese todos os jogadores devem ser profissionais e fazer o máximo para que a ideia do seu técnico dê certo. É verdade. Mas se fosse assim, haveria muito menos demissões. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. Flamengo, 58% de posse de bola, 62% de ações no ataque, 15 chutes, 7 certos, 3 grandes chances. Foi um Flamengo que recuperou muito a posse de bola, um Flamengo que desarmou bastante. Isso tem a cara do São Paulo. Agora sim, olha só, 59 recuperações, 30 na defesa e 29 no ataque. Isso aí vai aumentar. Pois é, isso curiosa, embora ele disse que não falou com o Sampaoli e tal, só deu oi, tudo bem, prazer, mas já tem uma característica de Sampaoli aí. Pensaram azul. E mais, hein? Fez isso, porque quando a gente vê o Flamengo fazer isso no primeiro tempo, a tendência é falar, não vai aguentar, daqui a pouco relaxa. Não, foi constante. O jogo inteiro, pelo menos uma parte grande do jogo, e cá para nós também contra um adversário que eu acho que dos times que eu vi nessa primeira rodada, foi um dos que mais, não vou dizer que decepcionaram, porque eu não espero tanto do Curitiba esse ano, mas eu acho que o Curitiba mostrou muito pouco. É interessante o número de recuperações de bola no ataque. Isso mostra a intensidade. Isso era coisa do tempo do Jesus. O tempo ali em cima, o tempo todo. O time do Jesus fazia isso. Tempo é uma característica que agrada demais ao Sampaoli. Essa questão desse Flamengo intenso que a gente está falando aqui, que a gente pôde ver hoje, né? E a questão da chegada do Sampaoli com pouco tempo para trabalhar qualquer coisa, o menos vai ser mais. Você acha que o Sampaoli lida com isso? Neste momento o menos é mais? Não, ele não pensa assim, né? Então, é diferente disso. Ele é o oposto disso, né? E ele tem um outro ponto. Além mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Além dele estar chegando com o Flamengo já com 3 pontos na classificação do Brasileirão, uma situação que pode muito tranquilamente ser resolvida na Libertadores, e por que não na Copa do Brasil, porque tem um jogo de volta. Dá para reverter, convenhamos. O resultado é difícil, mas o time do Flamengo é várias vezes melhor do que o Maringá. Não, o jogo de hoje o Flamengo fez o que precisa fazer contra o Maringá. Tem um jogador hoje com o qual ele não trabalhou no Santos, que está de volta. Sim. E que é um cara que faz o Flamengo muito mais forte, muito mais difícil de marcar, muito mais difícil de ler, que é o Bruno Henrique, né? Assumindo evidentemente que ele vai num curto espaço de tempo não só voltar a jogar, que é uma coisa, mas jogar como ele fazia antes. Tomara que isso seja rápido também, porque depois de longas ausências tem sempre um probleminha muscular que é por causa de uma adaptação a uma exigência que o jogador não consegue reproduzir, né, no período de preparação para voltar. Tomara que não aconteça nada disso com ele, que ele arrebente como ele sempre fez, mas é preciso também se planejar para isso. Mas ele tem uma contratação. Exatamente, é verdade. É por isso que ele fala, não precisa contratar ninguém. Porque o Bruno Henrique está de volta. O Bruno Henrique é um reforço. Chegou o Sampaoli com Bruno Henrique. E daqui a pouco volta o Arrascaeta. Vai ter um reforço do Arrascaeta também. Olha que imagem sensacional, né? Depois de tanto tempo. E ele já era um jogador, né, William? No tempo de Santos ele teve uma condição muito séria na vista. Sim. Ele ficou afastado, lembra? Ele já passou por isso na vida, né? Eu acho que é um jogador. A gente está falando muito aqui da discussão entre Gabigol e Pedro. E essa discussão vai ser muito mais ampla. Vai envolver Bruno Henrique, vai envolver jogadores que o Sampaoli vai potencializar, que hoje a gente nem coloca nessa conta na primeira prateleira de cobranças. Mas isso vai acontecer, é bom para o Flamengo que isso aconteça.
que ele recupere, por exemplo, o futebol de um Everton Cebolinha, eventualmente de um Marinho, que redescubra um Gerson de uma maneira muito mais útil para o time, embora hoje acho que o Gerson fez uma partida boa, perto do que ele não vinha entregando, mas técnico como o Sampaoli potencializa muita gente. Só duas coisinhas que eu acho que a gente precisa ficar de olho no trabalho de Sampaoli. A primeira é a fragilidade defensiva do Flamengo. São Paulo não é exatamente o cara que chega para consertar a sua defesa. E outro ponto que eu acho que a gente bateu muito na tecla da intensidade, o Flamengo precisou do mínimo, precisou ser razoável para conseguir impor seu ritmo de vitória, mas ainda assim um Flamengo que chutou muito de fora da área, bateu muito de fora da área no primeiro tempo, não só pelo gol do Ayrton, mas faltou construção, uma construção que não existiu até agora na temporada e não existiu naturalmente hoje com o Mário Jorge escalando uma equipe que pouco treinou. O São Paulo vai ter que tentar restabelecer isso, porque o tal jogo aproximado, tal combinação, seja de posição ou não de posição, como o São Paulo vai querer implementar, que já é um debate colocado. O Flamengo hoje não foi exatamente um time que fez aquele jogo vistoso de toca, aproxima, vai criar, vai chegar dentro da área para Gabigol, para Pedro, para Bruno Henrique, para Arrascaeta, para Everton, para quem quer que seja, com o volante pisando, vai chegar toda hora ali dentro da área em condições. Não, batida de fora, tentando, bola espirrada, levantamento para o gol que o Gabriel se confunde ali com a trave. Acho que isso também vai precisar corrigir. Or will you fucking fight back?